Questão número 3, agora ainda em introdução à química, né? Substância e mistura. Uma questão do FT de 2024-2, que ela fala o seguinte, ó. Dois materiais sólidos diferentes e com massas iguais são aquecidos a partir de uma temperatura ambiente. Então é bom você saber que temperatura ambiente é a temperatura a 25 graus Celsius. Bacana? Já falou aqui, ó, eu não tinha nem visto. Então vamos lá. Em um forno convencional, utilizando a mesma taxa de aquecimento, com o uso de um sensor, afere-se a temperatura de cada material em função do tempo, conforme indicado na figura que segue. Após 50 minutos de aquecimento, os dois materiais iniciam o processo de transformação da fase sólida para a fase líquida. Bom, se você lembrar, o gráfico, isso aqui é um gráfico de aquecimento, né? Os materiais aqui estão começando no estado sólido. Aí, num certo momento, ele vai ser sólido e líquido ao mesmo tempo. É só lembrar da nossa aulinha de teoria, né? Sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, quer dizer que aqui eu tenho o quê? Eu tenho a fusão. Então, nesse exato momento, eu tenho ponto de fusão. E depois ele vai ser só líquido. Ok? Beleza. Observe que a fusão começa exatamente aqui para o material 2 e a fusão começa aqui no material 1. Observe que o gráfico ele é temperatura em função do tempo. Isso quer dizer o quê? Se você passar um riscozinho aqui, ó, você vai ver que no tempo de após 50 minutos, né, que ele saiu do 0 para o 50, aqui deve ser mais ou menos 150, né? É um raciocínio fácil. Isso aqui é 100, aqui é 200, a metade é 150. Observe que o material 1 ele começa a ebulição a 100 graus Celsius. E o material 2 começa a 150 graus Celsius. E agora nós vamos para a pergunta da questão. Analise a afirmação a que seja correta. Letra A. A temperatura de fusão do material 1 é maior que a do material 2. Não. O material 1, o ponto de fusão dele é 100 graus Celsius e o material 2 é 150 graus Celsius. Falso. A temperatura de fusão do material 2 é igual ao material 1. Não também. Um é 100 e o outro é 150. E aí você vai para a letra C, que fala o seguinte, ó, no estado líquido, o calor específico do material 1 é menor que o calor específico do material 2. No estado sólido, o calor específico do material 1 é maior que o calor específico do material 2. Então vamos recordar o que é um calor específico. Vamos supor que eu tenha um material aqui, certo? Beleza? Esse material está, vamos supor, a 20 graus Celsius e eu quero passar esse cara para essa mesma massa, tá? Para 21 graus Celsius. Ou seja, eu aumentei aqui em 1 grau Celsius. Aí eu vou fornecer calor a ele, concorda comigo? Então eu vou fornecer uma quantidade de calor. Não parece, mas isso aqui parece ondas eletromagnéticas, certo? Você vai fornecer calor a ele. Então, isso aqui é o seguinte, o que é o calor específico? É a quantidade de energia, de calor que eu vou oferecer a esse material para que ele aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo para você entender melhor ainda. Exemplo. O calor específico do alumínio, ele é 0,215 calorias por grama por grau Celsius. O calor específico da água, do H2O, desculpa que ficou feio aqui, né? Vou tentar escrever mais bonitinho. O calor específico do H2O é 1 gramas por grau Celsius. Beleza? Isso significa o quê? Isso significa dizer que, observe que o calor específico da água é maior que do alumínio, né?
Isso significa dizer que a água precisa receber mais calor do que o alumínio para eu conseguir aumentar a temperatura dele. A água também poderá, ou seja, perderá calor mais facilmente do que o alumínio. Ok? Então vamos lá. Como o calor específico da água é maior, então se eu quiser aumentar a temperatura da água e do alumínio, aumentando os dois, né? Contando que os dois são substâncias puras, você vai ter que, ou seja, a água tem que receber mais calor do que o alumínio, porque o calor específico dela é maior. Em compensação, para ela perder calor, ou seja, para eu resfriar essa água, certo? A água perderá mais facilmente. Então, a gente analisando aqui o material é o seguinte: então, no estado sólido, né? Beleza? Observe que o material 1 ele entra em ebulição primeiro a 100 graus Celsius do que o material 2. Se ele entra, o material 1 entra em ebulição primeiro, né, no estado sólido aqui, ó, você pode ver o seguinte: você está aumentando aqui, ó, e aqui também. Então, antes de chegar na fusão, que está aqui o ponto de fusão, observe o seguinte: à medida que o tempo vai passando aqui, o ponto de fusão, a temperatura do material 2 vai sendo maior que o material 1. Ou seja, nesse caso, o material 1 seria a água, por exemplo, tá? E o material 2 seria o alumínio. Por quê? Porque o calor específico da água é maior que do alumínio. Então, à medida que você vai aumentando a temperatura, à medida que o tempo vai passando, você vai aquecendo, o alumínio, que tem um calor específico menor, ele vai atingindo as temperaturas mais rápido do que a água. Então, por exemplo, vamos supor aqui no meio que seja, sei lá, vamos supor aqui a 25 graus Celsius, certo? Só para a gente ter uma ideia, 25 graus Celsius. Se você passar uma risca aqui, ó, deixa eu apagar aqui, tá? Só para a gente focar nisso aqui. Então vamos lá, só para você entender. Vamos pegar aqui, vamos pegar 50 não, porque 50 começou a fusão, mas vamos pegar aqui, ó. Aqui ao meio deve ser 25. Quando 25 minutos depois, você vai ver que o ponto de fusão, não, desculpa, a temperatura do material 2 é 100, enquanto a do material 1 vai ser o que mais ou menos aqui 50. Ou seja, é o que o Sandro falou aqui. Vamos supor que qual dos dois seria a água? A água seria o material 1, porque como ele tem um ponto, como ele tem um coeficiente de solubilidade, eu viajei. Quando o calor específico da água é maior que do alumínio, a água precisa receber mais calor do que o alumínio para chegar na mesma temperatura que ela. Isso significa também que perderá calor mais facilmente do que o alumínio. Então, correto aqui é a letra D. No estado sólido, o calor específico do material 1 é maior que o do material 2. Bacana?